Investir em imóveis é uma das opções mais tradicionais para quem quer aplicar recursos, mas isso não significa que seja conservadora demais ou que dispense uma boa análise das opções disponíveis no mercado. Tudo vai depender dos objetivos do seu cliente e da disponibilidade de recursos que ele possui. De qualquer forma, investir o dinheiro em imóveis é uma ótima opção. Afinal de contas, quando ele adquire um patrimônio, além da valorização natural do imóvel, ele pode gerar renda, e até aqueles clientes que não têm um valor reservado pode considerar a compra de um imóvel como investimento, usando a locação como forma de pagamento das parcelas do financiamento. E para falar sobre este tema, que eu particularmente adoro, hoje eu recebo ele, que é consultor de campo, Cláudio Tabur. Tudo bem, Cláudio? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Mai. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para participar e conversar um pouquinho mais sobre essa ferramenta tão importante que tem que ser de uso da nossa rede do corretor no seu dia a dia. Eu estou muito feliz de receber aqui o Cláudio, meu companheiro de Apolar de longa data já, né? E o Invista, ele é uma das modalidades, eu gosto de chamar de modalidades ou selos que existem dentro da Apolar, que eu mais gosto. Até porque o cliente, ele está investindo o dinheiro dele, tendo uma rentabilidade e ao mesmo tempo possuindo um patrimônio. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o Apolar Invista? Perfeito. Então, o Apolar Invista, dentro do nosso portfólio de tantos itens que a gente tem para que a rede possa utilizar, o Invista é um deles, né? Então, a gente tem lançamento, short stay, AAA, enfim. Dessa gama, o nosso item se destaca porque o corretor, no dia a dia, ele pode utilizar como uma ferramenta para ele poder chegar até o cliente que está disponível, com disponibilidade para fazer esse tipo de investimento. A gente sabe que o investimento em imóvel é seguro, né? Temos todas as nossas ferramentas e itens que a gente consegue afirmar e trazer isso para o dia a dia dele, e ali é um jeito fácil dele consultar e trazer para o dia a dia dele. Então, resumindo, é uma modalidade onde o comprador adquire um imóvel já alocado, com um inquilino dentro, tendo esse lucro, essa rentabilidade, ou ele tem a possibilidade de comprar um imóvel com um perfil que tenha grandes chances de ser locado, mais ou menos isso? Então, vai fazer aqui uma pequena correção. É uma tabela que a gente tem dentro do nosso sistema, onde ele tem uma relação, ali varia entre 80 e 100 imóveis todo mês, em que ele consegue consultar imóveis que já estão locados. Então, dentro do sistema, quando o corretor está fazendo o cadastro, ele consegue marcar, flagar em um item lá que aquele imóvel já está alocado. Se acontecer durante o período de venda, também. Pode ser parceria tanto ou externa quanto da própria rede. Fica fácil para ele, porque ele consegue tirar dessa tabela em Excel. Então, ele está na conversa com o cliente, ele pergunta qual é o maior imóvel que você tem de rendimento, de rentabilidade. Fica fácil, ele joga no Excel, puxa do maior para o menor e consegue verificar e atender a necessidade conforme o que o cliente te pede. E deixa eu te fazer uma pergunta técnica agora. Esses imóveis da Polar Invista, eles já fazem parte da carteira da Polar. Perfeito. Né, com gestão exclusiva ali na locação. Daí, esse proprietário, ele comunica o atendente da locação que tem o desejo de vender este imóvel, e daí este atendente, ele passa esse cliente para onde? Como que é feito esse filtro? Como que é feita essa angariação de um imóvel que está com o inquilino morando ali? O nosso sistema tem inteligência que ele consegue se comunicar, tanto vendas quanto locação. Então, quando o corretor marca que aquele imóvel que estava para venda passou a estar locado, ele entra para a nossa planilha do Invista. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você que é consultor de campo, conhece bem ali os nossos corretores, o funcionamento do mercado. Como que eu, corretora, consigo sentir ali, o meu cliente ele ainda não é um investidor ativo em mercado imobiliário, ele está ali buscando oportunidades, ele está falando comigo ali para comprar uma residência para ele morar com a família, mas eu enxergo ali uma possibilidade, futuro interesse ali em adquirir um imóvel para investimento. Como que eu posso ter esse feeling? Você consegue dar uma dica para gente? Você falou a palavra correta, é feeling, né? Na aproximação, no approach com o cliente, ele tem que entender que situação da vida se encontra aquele cliente. Então, nessa conversa, ele tem que identificar qual é fonte de renda, quanto que ele tem de reserva, qual é o risco que ele quer correr. Geralmente é risco baixo, né? Então investimento em imóvel locado é um investimento seguro,
transparente, em que você tem aquela rentabilidade garantida mensalmente, né? Claro, tudo dentro de um acordo, tudo certo, tudo transparente. Então, é esse momento que o corretor tem que conversar com o cliente e entender que pé que ele está, momento da vida, onde que ele quer investir, segurança, tranquilidade. Com certeza, o Invista é uma excelente ferramenta que ele tem à disposição para poder repassar essa informação para o cliente. Quando ele tem toda a informação ali, qual é o endereço, se é a locação interna, né, nossa ou até externa, a gente também faz parceria, qual é a referência, se já está alocado, tipo do imóvel. Então, assim, a gente tem diversos tipos de imóveis. Para vendas hoje, mais de 5.200 imóveis disponíveis à venda. De fazenda, chácara, barracão, apartamento, triplex, por aí vai, né? Eu sempre faço uma relação que dentro desse montante que a gente tem, é mais de 3 bilhões, B de bola, 3 bilhões e meio, mais ou menos, disponível para a nossa VGE, rede. né? É o nosso VGE de estoque, exatamente. Então, assim, é o momento dele conversar com o cliente e entender o que ele está precisando, o que ele está procurando. Quero transparência e segurança, tem uma relação aqui para você de imóvel que já está alocado. Consigo te falar qual é o percentual de retorno, que isso para investidor é muito importante, né? Que vai aí de 0,3% até 0,8%. Eu consigo te oferecer esse direto, né? Esse item direto para o que você está procurando. E dentro, você citou ali a questão da rentabilidade, isso para quem está investindo no mercado, não só no mercado imobiliário, mas no mercado de finanças mesmo. É fundamental, ninguém bota o dinheiro, aplica o dinheiro em algum fundo que não vá gerar uma certa rentabilidade. O mercado imobiliário hoje, ele tem um dos maiores índices, né, de retorno desse investimento. O Invista, ele faz essa projeção, né? Os imóveis ali, o corretor, ele tem essa tabela onde já todos aqueles imóveis que fazem parte da Polar Invista já tem essa projeção mapeada. Mas, vamos dizer assim, eu, proprietário de um imóvel, quero anunciar o meu imóvel que já está alocado para venda, vocês fazem essa projeção do zero ou agora na contramão? Eu, corretor, tenho um cliente que ele quer comprar um imóvel para investimento. Não é nenhum que está na carteira do Invista. Eu vi ali um imóvel no centro, próximo de faculdade, tamanho ok. Vocês fazem esse estudo para ele também? Como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta. Minha indicação: vá até uma loja, converse com o corretor, explique o que você precisa, vá lá tomar um café com ele. Ele vai entender o que você está procurando, ele vai fazer um estudo para você, ele vai procurar dentro do nosso sistema próprio, né? Nosso sistema, o que a gente tem de imóvel disponível. Que nem eu falei, são mais de 5.200 imóveis, opções diferentes que podem se enquadrar no que você está procurando. Quando você conversa com o corretor e vai lá tomar um cafezinho com ele, ele entende que momento da vida que você está e o que você precisa. Ele vai fazer esse estudo e vai te indicar a melhor opção, com certeza. Claro, a gente sabe, né? Não é um valor baixo, às vezes é uma única compra, a compra da vida dele, aquele sonho do cliente. Então, claro, tem que ter um estudo, tem que ser bem pensado e tem que ser bem combinado. Tudo que é combinado não é caro. Então, Cláudio, um dos assuntos que eu mais trago para a mesa aqui, que apareceu acho que em quase todos os nossos programas, que é o termo fidelização do cliente. Né? Houve um caso que nós do marketing recebemos e uma profissional que trabalha com a gente fez um cliente oculto dentro de uma das lojas e ela falou que ela tinha um imóvel, só que ela estava em dúvida se ela colocaria este imóvel para locar ou se ela colocava o imóvel para venda. A resposta que o corretor deu foi o nosso maior pesadelo. Ele simplesmente falou que não sabia qual a melhor opção para esse cliente. E daí a gente entra, como o tema é investimento, a gente tem que começar a entender que o mercado ele tem duas faces, né? Se o cliente ele precisa daquela monetização imediata, que significa a venda do imóvel, ou se ele está buscando uma rentabilidade, que é a questão da locação. Como que você vê, como que o corretor ele pode começar a mudar esse olhar, que às vezes essa angariação para ele não vai valer tanto quanto ele ser claro e honesto com aquele cliente, porque muitas vezes a hora que o cliente ele enxerga que ele pode ter uma rentabilidade alta em cima da locação, ele vai procurar este mesmo corretor nessa vibe da fidelização
né, para buscar um novo imóvel. A gente sabe que esse é um comportamento muito comum de investidores, que tem um imóvel, anunciou, colocou para locação, daí já viu que gera uma rentabilidade positiva ali para ele já busca outro imóvel, até por questão da facilitação, né? Depois a gente vai entrar nessa questão de como comprar um imóvel, como a locação pode auxiliar no pagamento do financiamento, mas como que você acha que o corretor ele pode começar a se portar e mudar mesmo a cabeça em relação a enxergar imóveis como investimento? Vai começar pela fidelização. A gente, como consultor de campo, temos diversas histórias que a gente escuta, claro, coisas que dão certo e coisas que também podem acontecer e não dar tão certo. A gente está aqui para isso, para indicar o melhor caminho, tanto para os franqueados quanto para os clientes. De fidelização, a gente tem diversos casos de clientes que estão há 10, 15 anos sem falar com o corretor e ele volta, através de um cartão, através de um contato, não importa. É o remarketing, importa que ele está lá à disposição para o cliente. Quando o cliente precisa daquela informação, ele lembra de quem? Lembra de você, que atendeu bem, que trouxe aquela informação quando ele estava com aquela dor. Então, o corretor, quando traz isso de uma maneira profissional, claro, ele ganha o cliente e traz todo esse perfil profissional que o mercado exige, né? A gente tem que ser profissional e tem que trazer a melhor opção para o cliente. A gente já falou aqui, começou a pensar em comissão e tal, não é esse o caminho. Não fecha negócio, resolver a dor do cliente. Quando o cliente chega e conversa com você, você tem que ter escuta ativa e, claro, né, a gente tem diversas abordagens, né, mas escutar, entender o que ele quer, para daí sim. Você precisa de um dinheiro imediato? Você vai fazer uma outra aplicação? Você já pensou que o imóvel locado pode trazer uma renda vitalícia, né? Recorrente? Além de tudo, é um patrimônio. É um patrimônio que está valorizando. A gente vive em tempos incertos, né? Hoje, inclusive, reunião super quarta dos Estados Unidos, aqui do Brasil, decisão de juros. É o básico, mexe com a vida da gente, mexe com a vida do mundo todo. Então, assim, é entender o cliente para poder fidelizá-lo. Não, perfeito. E dentro dessa linha, eu acho que é importante a gente trazer aqui para a mesa que investir em imóveis não é a mesma coisa que investimento em fundos imobiliários, né? Quando você investe em imóveis, é exatamente isso, buscando valorização, buscando rentabilidade através de locação, e fundos imobiliários é uma outra coisa que não tem uma correlação com o mercado imobiliário que nós, da Polar, atuamos. Então, é bom a gente fazer produtos esse parênteses, até para o corretor entender e começar a enxergar que hoje eu sinto que existe essa dor dentro da rede, que corretores eles não estão enxergando imóveis como fonte de renda para seus clientes, né? E essa questão do trabalho em rede, ele é muito importante. A Polar, ela faz isso de um jeito muito inteligente, muito bem, né? E sustentável, porque se você vende um imóvel com chances de locação para o seu cliente, você já coloca ele dentro da carteira de locação, isso é um trabalho em rede, né? E a própria locação, ela pode indicar imóveis ali para você, corretor, vender, que já estão locados. Então, é um ciclo meio que sem fim ali, ela vai se autossustentando. Então, fazer os corretores começarem a enxergar os imóveis como uma fonte de renda real, né? Você citou aqui 0,3% a 0,8%. Tem fundos imobiliários, não, desculpe, tem ações na bolsa que hoje não rendem isso. CDB não rende isso, né? Então, a gente tem que começar a entender também essa questão do patrimônio, né? Eu defendo muito a questão do investimento em imóveis muito pelo patrimônio. Quando você tem um patrimônio palpável, ali pode acontecer o que for na Bolsa de Valores. É isso aí. Aquele teu imóvel, ele ainda é seu. E né? outra, né? Você tem mais controle. Quando você está em um fundo, quando você está numa bolsa, dólar e tal, a gente não sabe. São coisas que não dependem da gente. É volátil, né? Muito volátil, depende do humor do mundo, depende dos governantes, depende de um monte de coisa. O patrimônio é seu, valoriza e está sob seu controle, né? Quando você coloca para locar ou à venda com a Polar, você tem todo um relatório, todo um acompanhamento, todo um ajuste, todo um estudo do porquê aquele valor, porquê aquele local. Então, assim, existe um porquê. Coisas que não dependem da gente, é legal investir em outras coisas? Legal, mas você corre mais risco. Então, você tem que escolher qual momento da vida que você está. Patrimônio com segurança, eu não tenho dúvidas que é imóvel. Para alocar, uma renda extra e uma renda talvez perene, mas recorrente para você trazer todo mês aquele dinheiro que entra para você. Então, assim, coisas que você não tem controle é um pouquinho mais arriscado.
Né, e a gente recebeu a Fabiane da locação e ela mesma falou que quando o corretor tem um cliente que está interessado em investir em um imóvel para anunciar ele para locação, a própria locação pode auxiliar esse corretor a fazer todo esse estudo ali. Não, esse perfil não tem saído muito, busca um apartamento assim, assim, assado, né? Então, eu defendo muito o trabalho em rede, acho que todo mundo sabe o quanto eu defendo o trabalho em rede, por exatamente isso, você conseguir ter parâmetros reais de mercado dentro de um único espaço, de um único selo, que é o da Polar. E a gente estava falando aqui da valorização de imóveis, um exemplo vivo é o que aconteceu com o litoral do Paraná, né? A gente tem várias lojas ali que se estendem por toda a hora ali do Paraná e Santa Catarina, que viveram, principalmente a galera que está pro lado de cá da ponte ali, Caiobá, Matinhos, que com a reforma da Orla, há 5 anos atrás, um imóvel que custava 400 mil, hoje já está custando na casa de 700 a 800, né? Então, olha essa alta valorização. Lógico que foi uma situação ali difusa, né? Ela foi um fato que aconteceu, uma reforma na Orla, mas o que está vindo? Está vindo a ponte, né? Que vai ligar Matinhos a Guaratuba. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles vão auxiliando na alta valorização do seu imóvel. Imagina você em que fundo você... Vai ter essa rentabilidade. Dobrou, foi mais de 50%. Mas tem muitos casos assim, e o legal é isso que a gente escuta, né, dos corretores, dos franqueados, em que a conversa com o cliente, 2 anos depois, você viu quanto está valendo o seu imóvel, que a gente fez um estudo e chegou na conclusão que você deveria comprar naquele momento. Que legal, né? Você poder, que nem você falou, um exemplo que duplicou o teu valor em 1 ano, 1 ano e meio, imagina, 2 anos ali. É um investimento muito sério, muito bom de ser, muito legal de fazer esse estudo. E depois, você, né, que prazer que tem o corretor de ligar depois para o cliente e falar assim, que legal, vamos comprar outro? Vamos alugar outro? Porque ele vê na prática que o que foi falado aconteceu. Qual investidor que não gosta de duplicar seu patrimônio em 1 ano e meio, 2 anos? Não, Acontece, né? De ponte, acontece de hospitais, acontece de terrenos, acontece. Só que tem que ter um estudo prévio e bem feito por gente capacitada e profissional. Não, e daí não adianta também falar assim, bairro tá muito afastado do centro, a minha cidade aqui não... A gente está vivendo um negócio chamado progresso. Né? As metrópoles, elas estão virando megalópolis, cidades menores estão virando grandes metrópoles. Então, a gente vive num mundo em que o mercado imobiliário, ele vive um constante crescimento, né? A gente já trouxe isso para a mesa em outros programas, que foi a questão da chegada de grandes construtoras em bairros 100% habitados, né? E isso tudo vai aumentando o valor do imóvel. Essa valorização é constante, né? Nesse processo de conurbação, que se chama, né? Quando a metrópole avança sobre a região metropolitana, e que já aconteceu com Curitiba, claro, todo mundo sai ganhando, né? A integração fica mais fácil, logística, valorização. É óbvio que você ganha ao comprar um imóvel. Com o estudo, então, a chance é muito maior. Né? Vai acontecer porque tem uma projeção do que vai acontecer naquela área, naquele terreno, naquela casa, naquele sobrado. Inclusive, a nossa carteira de vendas específica, né? Tava olhando ontem, a gente está com mais de 1.500 apartamentos, 1.300 casas, tem chácara, tem fazenda, tem triplex, tem comercial, né? Inclusive, a nossa planilha do Invista tem imóvel comercial também, não é só imóvel residencial. Então, para o corretor estar atento a esse fato de que chegar um investidor comercial, também tem lá. Residencial, também temos, só que ele tem que lembrar que ele tem essa carta na manga. E isso é que eu sei, às vezes eu me coloco também no lugar do corretor, que a gente sabe que eles têm uma rotina completamente atribulada, é cliente vindo de todo lugar, eles precisam angariar, precisam vender, dificilmente eles param ali na loja, eles têm o dia do plantão ali, mas é importante que vocês estudem todos os produtos que existem dentro da Polar, né? Em uma conversa aqui, a gente está falando do Invista, a gente pode já puxar o gancho para locação, a gente consegue puxar o gancho para uma Polar Procura, que é quando dá o match ali entre o proprietário e o imóvel. Então, são vários produtos ali que vão se interligando. O próprio Feirão, a Polar, ele é uma baita ferramenta para investimento. Quem não gosta de ver o preço
riscado e com o desconto embaixo, né? Então, assim, o que a gente tem que reforçar são ferramentas que estão disponíveis e de fácil acesso. A gente tem que quebrar essa barreira. É fácil acesso, é só ele abrir o Polarnet ou no próprio site que ele consegue consultar. Por exemplo, o Invista está em uma planilha, ele joga em Excel, faz um filtro e coloca do maior para o menor, do tipo do imóvel até a rentabilidade, para ele ter essa informação fácil, de fácil consulta, na mão na hora que ele estiver falando com o cliente, para não perder esse gancho que ele pode fazer com o cliente, né? Em que ambas as partes saem ganhando, sempre é um ganha-ganha. A gente tem que lembrar disso, né? É sempre um ganha-ganha, é muito importante. E daí a gente entra num outro ponto também na questão do investimento de imóveis, que ao investir em imóvel, às vezes o corretor ele pode ter aquela dúvida, pô, mas o meu cliente ele não tem o valor cheio, né? O imóvel custa 300 mil, ele tem 100 mil para dar de entrada. Como é que faz? Ele pode comprar esse imóvel, né, através de um financiamento, ele pode anunciar esse imóvel para locação, mesmo ele estando financiado, ele não precisa estar 100% quitado, não é verdade? E ele pode usar o valor da locação muitas vezes para pagar a parcela, porque muitos dos casos, Perfeito. O valor Melhor da exemplo. locação, ele acaba abatendo a parcela como um todo, né? Você vê que é um investimento que se retroalimenta, né? Sim. O próprio valor do aluguel consegue pagar o valor da parcela. É por isso que a gente reforça. Converse com o corretor, vá numa loja Polar, tome um café com ele e explique a tua situação. Ele vai fazer um estudo e vai explicar qual é a melhor forma, porque pagamento existem diversos, né? Você pode dar uma entrada, pode ser um consórcio, enfim. Vamos estudar qual é o seu caso, o que você precisa, o que te atende melhor hoje, né? Seu formato de família, o que você pensa para o futuro, perto do emprego, perto da escola do filho, o que você traz, né, nessa dor que ele tem para a gente poder resolver da melhor forma possível. Agora vamos tirar uma dúvida técnica minha, tá? Que quando a gente faz um investimento na bolsa ali, como a gente falou, ela é ela é instável, né? E a gente, às vezes, dependendo da ação que você aplica, da queda que você tem, a inflação, ela vem e te derruba, né? Ela passa uma Corrói rasteira. Aquele valor, claro. E quando o assunto é investir em imóveis, comprar um patrimônio, e eu fiz um financiamento, digamos assim, dei entrada, fiz um financiamento, botei para alugar, ele tá ali me gerando aquele lucro, a inflação, ela acompanha, ele faz o reajuste do aluguel, porém a taxa de financiamento ela fica fixa dentro daquele valor acordado, correto? Exatamente, você falou a palavra correta agora. Depende do que foi acordado quando você fechou o financiamento. Mas em via de regra, sim. Se existe uma correção ali é pequena. O teu aluguel, quando dispara a inflação, dispara outra... Ele dispara também, claro, né? dependendo do índice que está atrelado. Então veja, qual que é mais vantajoso? É você estar, no mínimo, acompanhando a inflação. Aí tem diversos índices, KPIs, enfim, que a gente pode acompanhar, em que o aluguel sempre acompanha disso para mais. E, Cláudio, a gente falou como que funciona para o cliente investir em imóveis. E antes de finalizar, eu gostaria de pedir para você falar qual a importância do corretor explorar mais o Invista. A gente, não só a carteira do Invista, a gente já falou também sobre o corretor começar a enxergar imóveis como forma de investimento, mas enxergar no Invista uma grande possibilidade de negócio para ele, começar a usar dessa listagem de imóveis já alocados e já gerando renda ali para o proprietário, como uma fonte ali de negócio mesmo. Perfeito. Então, assim, vamos tirar qualquer tipo de barreira, se é que existem. Qualquer dúvida, converse com o seu franqueado, converse com o seu consultor de campo, a gente está lá para ajudar. É uma ferramenta de fácil utilização, a gente tem na mão essa informação e que para o cliente... E ela é atualizada de forma atualizada constante? Diariamente, constantemente. Esse que é o legal. Entrou imóvel hoje, já está na planilha. O corretor tem isso de fácil acesso. É isso que tem que ficar claro. Ele consegue ver, que nem eu falei, todas as informações do imóvel, do percentual de rentabilização, daquele imóvel alugado e atualizado diariamente. É isso daí. E eu acho importante, de novo, a gente frisar, aproveitar que você é consultor de campo, está aqui na mesa comigo, vocês, corretores, começarem a enxergar, de fato, a importância de cada um dos selos que contemplam a nossa marca, né? O Invista, ele é uma baita de uma ferramenta para vocês fecharem negócio. E pensem que investidor, normalmente, ele não para em um. Né? Ele compra um, ele viu que rendeu, a hora que ele conseguir quitar ou até mesmo já emenda um no outro e fecha 2, 3 imóveis, porque eles buscam
rentabilidade, eles buscam segurança do patrimônio deles, né? A gente vive no Brasil, o mercado financeiro ele é volátil, assim, não tem outra palavra para justificar. Então, vocês começarem a enxergar ali que, às vezes, ao invés de vender com um único cliente, você consegue vender 2, 3, é um baita de um negócio, né? E não só enxergar o Invista como uma fonte de renda para vocês, uma fonte de negócios, mas ver outras ferramentas ali, como o próprio Polar Procura, que a gente já citou, o Feirão, a Polar, que é uma baita fonte ali para vocês conseguirem negociar, que são imóveis que estão com um valor ali especial, né? Muitas vezes um pouco abaixo do mercado, ou às vezes estão com valor corrigido. E importante frisar, né? Validado por um comitê, né? Aquele preço que está lá é um valor real abaixo da média do mercado. Só voltando um pouquinho no Invista, então, Mai, a gente tem que pensar com a cabeça de investidor. O investidor pensa no ROI. O que ele vai ter de retorno com o transcorrer do tempo. É isso que a gente tem que pensar. Como que um corretor vê, como que um investidor vê, né, o mercado de imóveis. Quanto maior a taxa de retorno ele tiver, melhor. Então, claro, tem endereço, tem o tipo do imóvel, mas a taxa de retorno é o ponto que a gente tem que se atentar. Fácil, no sistema, no site, o cliente, inclusive, pode entrar na nossa página também, pode ter acesso a esse tipo, né, de negociação que a gente tem, como outras também. Então, eu, assim, indico muito para quem ainda não usa, utilize porque só tem a ganhar. E se tiver qualquer dúvida, pode nos procurar ou seu franqueado. Não, perfeito. E um ponto que eu acho legal a gente trazer aqui, Cláudio, que muitas pessoas elas veem o mercado imobiliário como fonte de investimento, mas daquele investidor que é considerado conservador. E isso já vem mudando com o tempo, né? E a gente tinha aquela imagem de que quem investe em imóveis são pessoas 40 a mais. Imagina, isso já mudou. A gente tá vendo uma galera da geração Z que hoje tá tendo acesso a patrimônios dos pais, dos avós ali, investindo em mercado imobiliário. Então, isso é uma coisa muito legal da gente começar a mudar o pensamento de que teu cliente está em todo lugar. Perfeito. A gente também tem que saber separar as gerações, né? Então, conforme você falou... Até a forma de atendimento de cada uma é diferente. A forma de atendimento, perfeito. A forma de approach tem que cuidar. A forma de o que abordar, como abordar, mas enfim, acho que é o papo para outra conversa. Mas... né? Esse pessoal que está chegando, a gente sabe que tem muito material na internet de fácil consumo, só que a gente tem que cuidar com o conteúdo, né? Então, assim, casa construída, material, coisa que você pode pegar, que está ali, que você vai administrar ou aquilo é seu. É seu. Ninguém tira. Entende? Né? E ainda, vai acontecer alguma coisa. Tem seguro, tá protegido. Né? E seguro de imóvel hoje em dia é tão barato, né? Claro. Parcela em 12 vezes, lá põe no cartão e tá tudo certo. Agora, quem te protege de uma queda de 15%, 20% numa bolsa, no Bitcoin? É fácil, a gente escuta muita Bitcoin coisa hoje, tá né? Perigoso, galera. É complicado. Então, assim, você tem que avaliar que fase da vida você está e o que você está procurando. Segurança com rentabilidade, imóvel. Não, perfeito, Cláudio. E, gente, sejam empreendimentos residenciais, comerciais, terrenos ou loteamentos, imóveis são historicamente uma das formas mais tradicionais de investimento. Reflita, você conhece alguém de alto poder aquisitivo que não tem ao menos uma parte do seu patrimônio investido em imóveis? É para refletir, né? Existem razões para isso. Fazer investimento em imóveis é uma forma de construir um patrimônio seguro e lucrativo, combinando estabilidade com excelentes retornos. Pensando nisso, nasceu a Polar Invista, aumentando as suas possibilidades de fechar negócio. Muito obrigada, Cláudia. Fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente, falando de um dos meus produtos favoritos da Polar. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído e reforço aqui, se você tiver qualquer tipo de dúvida, conte com os consultores de campo que estão aí para te ajudar. E a gente vai deixar aberto um fórum dentro do Clique a Polar, logo depois da estreia deste programa, para vocês subirem as dúvidas lá. E daí o Cláudio, Manu e Werner vão poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Até mais. Até.